Olá, sou o Rodrigo Bianchini e vim aqui bater um papinho com vocês sobre acrobacia. É isso mesmo, acrobacia. A acrobacia faz parte de uma modalidade dentro do método M1, né? E aí como é que funciona isso daí? A acrobacia, ela serve para mim como um primeiro desenvolvimento para quem quer começar as atividades e melhorar a sua coordenação motora, a sua resistência, a sua força, conseguir trabalhar um movimento um pouco diferenciado, tentar buscar formas e movimentos diferenciados, entender como é que dialoga o corpo e a sua coordenação motora, e buscando essa sintonia do corpo e todas as exigências da acrobacia. Existe algum roteirinho para seguir a acrobacia e conseguir de fato executar um movimento, né? Eu gosto de trabalhar com 13 movimentos básicos, né? Começamos com 13 movimentos básicos, esses 13 movimentos englobam uma série de movimentos. Esses 13 movimentos englobam uma série de movimentos, tá legal. Esses 13 movimentos, eles somam, né, uma quantidade de movimentos que faz com que um indivíduo consiga produzir um material sozinho e o indivíduo num grupo também consiga se desenvolver e criar um trabalho bem interessante com a acrobacia. A acrobacia, ela vem de fato sim iniciando o trabalho lá na base, né? Ela, como princípio, ela vem com estrelas rodantes, rolamentos para frente, rolamentos para trás, rolamentos, piruetas, saltos, né? E quando nós pegamos alguma criança para começar a trabalhar, ou começamos a desenvolver um trabalho dentro de um grupo com a criançada, ou com adultos também, é legal você explorar um pouquinho a maturidade de cada um, né? Para você ter conhecimento de como está a maturidade dessa pessoa com os movimentos. Então, iniciar o trabalho com o pessoal, com molejar, por exemplo. Molejar faz parte lá do desenvolvimento rudimentar, né, do ser humano. O ser humano, quando aprende a andar, o bebezinho está aprendendo a engatinhar, ele faz primeiro o quê? Ele apoia-se sobre as perninhas e fica molejando, flexionando, estendendo os joelhos, né, as pernas. Para quê? Porque vai fortalecendo o quadríceps e vai deixando a perna um pouco mais resistente. Aí, ao mesmo tempo, ele vai se identificando com o movimento de extensão e flexão dos pés. Então tudo isso vai trazendo uma memória e a partir daí você começa a criar, nós vamos somando os movimentos e aí vão criando e até que ele tenha um formato natural, né? Consiga apresentar já um gesto mesmo, gesto técnico do caminhar, ou do saltar, do molejar, do saltitar, né? E no começo do trabalho, quando você está com uma turminha nova, você resgatar esse tipo de movimento é bem interessante, porque você desinibe quem tá junto com você ali, com aquela turma toda, porque a turma toda começa a fazer uma série de movimentos que são simples, mas eles estão lá atrás, né, dentro da memória, está guardado lá dentro da memória, porque é automatizado isso daí já. Só que a partir do momento que você prioriza fazer aquele movimento, a coisa tem uma outra conotação, porque o cérebro passa realmente a registrar aquele movimento e fazer um a um. Então você começa ali, por exemplo, no molejar, para poder implicar alguma coisa que você vai executar lá na frente, né? Um salto com movimentos. Então você caminha primeiro para depois molejar. Então você vai somando o trabalho e com isso você vai criando uma composição e uma harmonia para que haja uma relação entre professor e aluno e você consiga realmente estabelecer um trabalho bem interessante. Se tratando de acrobacia, quando eu for fazer em duplas ou em trios, eu gosto muito de movimentos onde tem bastante quatro apoios, né? Para que fique com uma base bem estabelecida e você não oferecer nenhum tipo de risco nem para quem vai acima ou quem está abaixo. Geralmente a pessoa que está abaixo, ela é um pouco maior para suportar o peso da pessoa que está acima, ou da criança, ou do jovem, do adulto que vai trabalhar nessa aula, né? E com essa relação, você conseguindo trabalhar essa relação de grande e pequeno, você também estabelece uma situação onde no grupo
vão se formar pessoas que vão estar dispostas a parar, dispostas, e outras pessoas que vão estar dispostas a ser aparada. Essa relação, ela é muito legal, assim, né? Porque é onde começa a acontecer a confiança, né? Estabelecer um trabalho de confiança um com o outro. Você acreditar que o seu amigo ou sua amiga que vai estar ali embaixo de você vai conseguir te suportar ou não. E aí você começa a trabalhar alguns movimentos sobre ela, criando aquele equilíbrio para que consiga realmente crescer o trabalho. Eu gosto de começar com a acrobacia porque ela oferece os princípios básicos de movimento para uma criança, um jovem, um adulto que está interessado em trabalhar o corpo de forma diferenciada, né? Então a acrobacia traz uma maturidade de movimento que eu possa mais à frente, que me dê uma possibilidade de mais à frente explorar um pouco mais esse campo. Então eu começo com o básico, com rolamentos, com saltos, frontais, laterais, de costas, para cima, para baixo. Então, salto para baixo não tem, né? Só tem salto para cima, né? Mas o salto para baixo que eu digo é o flexionar e contato direto com o chão, né? Então a situação é um pouco mais rápida de você agachar e já ir direto com o chão. Então explorar mais esses movimentos assim é bem interessante, porque remete a uma memória motora que é bem interessante, né? A pessoa ou a criança, se for um caso criança, a criança vai começar a desenvolver isso agora. Então, dependendo da faixa etária, ele já tem isso, já está dentro de uma fase um pouco mais madura, mas ela vai descobrir alguns movimentos que são fora do cotidiano dela. Isso é fato, né? Porque a acrobacia ela realmente explora movimentos mais rápidos de deslocamento e troca de direção muito rápida, né? Então, comumente no dia a dia não é assim que nós trabalhamos. A gente não fica trocando de direção toda hora, vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, né? Nós viramos, mas tem um tempinho um pouco mais lento, né? Agora na acrobacia é necessário que se tenha um pouco mais de agilidade, porque de um movimento eu vou encaixar outro. Então eu preciso realmente que a maturidade do movimento seja interessante. Isso no caso de um trabalho um pouco mais avançado. Quando eu vou trabalhar com crianças, eu gosto muito de explorar os movimentos bem devagar. Então eu apresento um a um. Eu prefiro que tenha um movimento, mas bem executado, bonito e seguro, do que oferecer uma gama de movimentos gigantesca e realmente não consegue, a criança não consegue desenvolver um grande movimento lá na frente e tal, e fica com uma série de movimentos todos incompletos. Então eu prefiro um movimento que seja bem feito, ao invés de vários movimentos com pouca maturidade, né, no seu movimento, no seu gestual, né? Porque é bonito você ver um movimento correto, né? O gestual de um braço, de uma perna, indo por uma direção correta, e você sabendo que a partir dali pode dar a chance de executar um novo movimento com segurança. E isso que é legal. Então, o trabalho que eu executo, eu gosto muito de frisar isso com a criançada, né? Vamos fazer um por um, tranquilo, sem pressa nenhuma. Vai se divertir, fazer um movimento, mas contanto que essa criança tenha a chance, ou até o adulto também eu trabalho dessa forma, eu procuro deixar a pessoa mais à vontade para poder explorar esse movimento, porque a conquista desse movimento é muito mais interessante do que realmente o movimento em si. O processo para atingir esse movimento é muito mais interessante. Aí é onde está o grande prazer da brincadeira, né? É o processo. Na minha ideia, o processo é realmente a grande sacada de fazer a acrobacia, né? A descoberta, os exercícios que se apresentam, como é que vai ser descobertos, as formas dos movimentos aparecerem. Para algumas pessoas pode ser de uma maneira, para outras de outra maneira. Então, geralmente num grupo,
eu não trabalho uma linha sempre da mesma forma para que eu consiga atingir algum tipo de movimento. Não tem sempre aqueles mesmos exercícios. Eu tenho um leque de exercícios gigantesco para poder conseguir conquistar um movimento. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Então, para que se conquiste isso de forma segura, é preciso explorar várias áreas do corpo, né? A pessoa tem que aprender a ver a situação corporal dele no espaço, como é que funciona, ou dela, né? Como é que funciona, onde é que está posicionada, de que forma que a pessoa está. Como eu vou, uma rotação de tronco, ou mesmo um simples elevado braço direito, braço esquerdo, alternado. Isso são dificuldades que vão sendo criadas aos poucos, que o cérebro passa a entender isso de forma melhor. E aí, com a maturidade no movimento, com a prática, com a insistência do dia a dia, né, conseguindo ali todos os dias executar aquele movimento, repetindo aquele movimento, o movimento aparece, né? O conjunto do movimento forma um gesto, né? Um gestual, um gesto técnico, né? Esses gestos técnicos, a maioria deles vem da ginástica artística, né? Que eu busco ali a grande matéria, que é a ginástica artística, né? E ali se apresentam. E eu gosto muito de trabalhar como é um campeonato de ginástica artística. Para mim, todas as pessoas são nota 10, todos são nota 10. Você vai me mostrar, a pessoa vai me mostrar se ela tem um nível abaixo ou se ela realmente se mantém ao nível 10. Então, sempre para mim, tudo que se apresenta para mim, tudo que a criança, o jovem, o adulto apresenta para mim é excelente. Eu acho lindo. Por quê? Porque aquele foi a máxima da expressão do corporal daquela pessoa, daquela criança, do jovem. E isso é sensacional, né? Isso é gostoso de ver, porque a partir dali é que vai começar meu trabalho, a partir dali que eu vou, poxa, agora eu vou começar a construir para atingir um gesto técnico, para conseguir atingir um gestual, que eu consiga a partir daquele gestual somar outras situações para aprimorar um movimento para essa pessoa. Então não é só o movimento, também existem exercícios combinados de coordenação, exercícios de força, exercícios de flexibilidade. Então tudo isso dentro de um cronograma estabelece uma maturidade de movimento para que se consiga atingir um nível bem interessante de gestuais, né? Para que realmente fique um trabalho bem uniforme. Eu estou meio quadradão falando meio quadradão, mas é que eu estou me soltando, tá? Eu escrevi, tem uma colinha aqui na minha frente, eu vou tentando puxar um pouquinho dessa colinha para poder passar para vocês um pouco de informação. E eu vou me soltando ao mesmo tempo, batendo um papinho e apresentando para vocês alguma coisa sobre acrobacias. A acrobacia ela é uma arte que realmente abre um leque gigantesco assim, para a gente poder criar e viajar mesmo na maionese, né? Conseguir formalizar uma série de movimentos bonitos, plásticos, que sejam... Como eu trabalho com circo, isso daí vai acabar levando para o palco, né? Então eu quero muito que esse desenho do movimento seja muito bem apresentado, né? Porque quem está assistindo, quem está na plateia assistindo, vai ver um movimento completo, né? Se você deixa de executar alguma coisa, quando você está olhando, faltou alguma coisa ali, peraí, fica um algo a menos ali que as pessoas não entendem. Agora, quem está trabalhando, quem está procurando um gestual, quem está realmente formando essa pessoa que está ali no palco naquele momento, sabe o que aconteceu. Porque quando eu consigo passar no palco um bom movimento bem executado e apresentável, as pessoas que estão assistindo se envolvem mais. Elas têm um envolvimento maior. Por quê? Porque a plástica e a leitura do movimento fica completa, fica mais dinâmica, o cérebro consegue entender esse movimento, ele olha e percebe e entende, opa, peraí, esse movimento aconteceu porque foi um princípio para fazer um movimento de estrela,
por exemplo. Então o braço levantou dessa forma, pensando de uma maneira bem... assim, o cérebro pensando com ele mesmo. O braço foi levantado para que tivesse coordenação, a perna para trás, um braço para frente, executou o movimento, correu, colocou a mão no chão, passou a perna pelo ar, passou uma, passou duas, conseguiu tocar no solo, está consciente, os dois pés estão lá, ó, firmes no chão, certo? Então, toda essa dinâmica do movimento, para quem está assistindo, é super interessante, porque a pessoa percebe que realmente tem um começo, meio e um fim. A partir do momento que você faz um trabalho menos amplo, né, que a execução do movimento ela seja mais tímida, quem está assistindo não consegue perceber o que está acontecendo. Vê que está faltando alguma coisa e tal, até que se envolve, mas mais ou menos, sabe? A partir do momento que a dinâmica do movimento, a amplitude do movimento é bem executada, sabe? O alinhamento dos braços, o alinhamento das pernas, a cabeça, o olhar na direção correta para poder executar o movimento. Existe quem está lá fora, quem está no palco, compreende toda essa leitura. Entende o que aquele corpo está querendo falar, porque falam a mesma língua, né? Lógico que eu não sou o grande mestre de danças e movimentos e tal, né? Mas com relação à acrobacia, eu posso dizer que eu sei um pouquinho. Então, o que eu procuro executar é dessa maneira, de que para que as pessoas consigam entender realmente o que está sendo proposto ali na hora, né? E que essa leitura seja muito bonita, porque a partir do momento que você consegue entender aquilo, o trabalho começa a fluir de uma maneira diferenciada, a atenção e o tempo passa muito mais rápido também. Para quem está assistindo, é aquela sensação de que tudo tá, nossa, tá tudo legal, como vai rápido, flui, né? E isso dentro da minha proposta, né? Que é a proposta de acrobacia, mas mesmo se for fazer uma proposta cômica, eu acredito que os movimentos também têm que ser bem executados para que não tenha nenhum tipo de lesão para a pessoa, para o artista que está trabalhando ali, ou para o acróbata que está trabalhando, ele não se machuca. Então, por isso a amplitude de movimento e a execução correta do movimento. Porque se a partir do momento que essa pessoa que está sendo treinada, que treinou e foi ao palco se apresentar, ou que vá num campeonato e não execute corretamente, com certeza essa pessoa vai ter futuramente um tipo de problema. E aí, um problema, o que é? Um problema, pode ser um problema articular, pode ser uma lesão muscular, entendeu? Pode acontecer inúmeras situações. Então, desfavoráveis, né? Situações desfavoráveis. Então, para que isso não aconteça, eu primo por isso, entendeu? Eu primo por um movimento mais coeso, um movimento mais seguro, que seja um movimento, mas que esse movimento seja muito bem executado e tenha segurança, tenha força, seja um movimento sólido, sabe? Que você consiga enxergar esse movimento de verdade e passar à frente, é isso que você conseguiu desenvolver com o seu corpo, né? Como executar isso de maneira bem coerente? Falar sobre o movimento é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre o movimento, mas realmente eu gostaria de entender se vocês visualizam isso daí, se vocês visualizam o movimento, vocês conseguem entender quando eu falo sobre movimento. Eu estou falando de uma maneira muito geral e cito alguns movimentos, mas sempre na acrobacia, pensou em acrobacia, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é um rolamento à frente ou uma cambalhota, né? É a primeira coisa que vem à cabeça, porque é um movimento que a gente aprende desde criança, desde pequenininho. Bebezinho brinca de fazer cambalhota, né? Ou de rolar, deitar no chão e rolar também. Então, a expectativa que eu tenho sobre a criação do movimento e desenvolvimento dele, ela é muito ampla. Por quê? Porque eu entendo os limites de cada um. Então, se por um acaso eu tenho uma criança, um jovem, um adulto que tem algum tipo de dificuldade em algum movimento, aquele movimento ele pode ter um começo, meio e um fim. Só que ele não precisa ser executado completamente do estágio mais avançado. Ele pode ser executado de uma maneira que a pessoa consiga demonstrar
aquele primeiro movimento, o mais rudimentar dela. E tudo bem, desde que esse rudimentar seja bem executado. Então, conseguiu fazer uma estrela, vamos usar uma estrela como exemplo. A estrela, a forma como você vai executar ela, você coloca o posicionamento das pernas e dos braços. Por exemplo, se eu faço com a mão esquerda à frente, eu coloco a perna esquerda à frente para apoiar os dois, certo? Então você vai a perna esquerda, mão esquerda, depois a mão direita e a perna direita, para depois executar uma meia pirueta e fazer a estrela, certo? Porém, se eu executo esse movimento e não consigo chutar as pernas, projetando elas lá para cima para poder fazer realmente aquela passada aérea das pernas, eu posso fazer a execução passando as pernas de madeira bem simples, executando a meia pirueta e ficando de pé. Isso pode ser feito com total segurança. Então, se a pessoa é limitada e não a progressão dela é mais lenta, dentro de um grupo ela é mais lenta, se ela executar esse movimento corretamente, perfeito. Perfeito, porque a partir dali ela começa a criar uma segurança e aí ela vai crescendo no seu movimento, vai conseguindo desenvolver esse movimento até que consiga realmente chutar as pernas lá para o alto, para que faça a fase aérea das pernas, né? Elas passem lá em cima e aí toquem ao chão novamente com total segurança, sem cair, porque o movimento ele é complexo, ele tem fases de rotações em membros superiores, no quadril, no ombro, tem uma rotação no tronco. Então é complexo, é bem complexo. Parece que não. Assim, tem crianças que você vê fazendo assim e fala, nossa, meu, parece que nasceu fazendo isso daí, estava dentro da barriga da mãe fazendo, né? Mas é que tem pessoas que têm mais facilidade, são mais coordenadas, tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que têm um pouco de barreira para poder executar o movimento, principalmente ao chutar as pernas para fazer a fase aérea, para que as pernas passem lá no alto e conseguir projetar o corpo de cabeça para baixo. Então, para mim, a execução ela é uma forma muito individual de se representar uma acrobacia, né? E tudo bem não conseguir chutar a perna para cima, sabe? Acho que tudo é válido, principalmente porque nós estamos trabalhando no final do ano, né? Sempre vai ter uma apresentação e essa apresentação ela pode ser encaixada de toda forma, mas não que eu vá deixar essa pessoa de fora, porque a execução da estrela dela não tem a fase aérea lá em cima. Se ela quiser fazer, porque de repente isso daí é uma demonstração do máximo do trabalho que ela fez o ano inteiro, por que eu vou impedir? Não vou impedir. Eu vou conseguir conciliar o contexto dessa execução desse movimento no tema que eu estou trabalhando. E pronto, fica ótimo, porque as pessoas vão entender o que está sendo passado ali. Vai fazer uma execução e as pessoas vão entender, desde que eu tenha um contexto para poder fazer isso. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a acrobacia, para mim, ela é o trabalho principal de início nas artes, né? E na arte do circo, né? Trabalhar com as atividades do circo, porque a partir daí é que você vai ter consciência para conseguir executar outros movimentos até chegar na fase aérea, nos aparelhos aéreos e conseguir desenvolver aquilo que você fez no chão lá em cima nos aparelhos, porque você vai ter que ter a segurança total de estar ali totalmente solto, com o seu corpo solta e executando manobras lá em cima. Então é importante que você tenha muita segurança. A autoestima tem que estar muito lá em cima. Além da força do preparo físico e desenvolvimento, a sua autoestima tem que estar muito lá em cima também, para que você execute esse movimento e sinta-se totalmente seguro para estar lá em cima e executar esse movimento. Um trabalho de grandeza assim, individual para a pessoa conquistar, sabe? A acrobacia ela tem um valor intelectual muito grande, ela vem lá de dentro mesmo, tem que buscar toda esses sentimentos e fazer o cérebro trabalhar junto com o seu sentimento e junto com a sua força e com a sua coordenação motora. Então, realmente é um trabalho bem complexo, né? Então, essa complexidade toda de movimentos que realmente faz com que eu prime por começar um trabalho com acrobacia, né? Então, realmente trazer o indivíduo
formar um indivíduo mais coordenado, com força, com resistência e com flexibilidade, porque a partir daí eu vou conseguir aumentar um leque de possibilidades para poder trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa vai conseguir executar novos movimentos e através desses novos movimentos criar mais movimentos ainda. Então aí a coisa vai crescendo, então vai se expandindo, o mundo vai crescendo assim, e isso é muito gostoso, porque ao mesmo tempo que para o professor que está ali ensinando, também é interessante para o aluno ou para o aprendiz, pro treinando, como quiser chamar, mas essa pessoa vai ter mais possibilidade de desenvolvimento, né? Então aí vão conseguir crescer mais essas atividades, porque a pessoa vai ficar muito satisfeita por ter adquirido essa quantidade de movimentos, né? E a partir daí ela vai querer explorar e descobrir mais. Pô, se eu posso fazer isso, então acho que agora eu vou esticar um pouquinho mais. Será que eu consigo um pouquinho mais? E aí está o grande trabalho do professor, de estar ali aproximando junto dessa pessoa e conseguindo essa criança e produzindo aos poucos, sem que cause algum tipo de lesão ou que tenha alguma pressa para que essa pessoa execute rápido esse movimento, essa pessoa. Eu digo essa pessoa, mas eu tô me referindo a um ser humano. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto. Acho que o grande tato está nisso aí, o professor conseguir realmente lidar com essa situação e proporcionar esse prazer para que a pessoa desenvolva, cresça, esteja junto das outras pessoas de um grupo e se sentindo bem junto com esse grupo, bem relacionada, todos respeitando um ao outro, porque a acrobacia ela quebra um pouco desse tabu do toque. Então as pessoas vão se tocar o tempo todo, vão encostar um no outro para poder conseguir fazer e vão confiar em tocar nessa pessoa para conseguir executar o movimento, vão precisar desse amigo, dessa amiga para poder executar esse movimento. Então a criança cria uma relação de peso que é muito interessante, que ela consegue suportar ou não suportar o peso, apoios, onde eu estou mais centralizada, que onde está meu centro de equilíbrio aqui do meu corpo, em pé, ou ajoelhado, ou 4 apoios, onde está o meu centro de equilíbrio, né? Como é que a criança descobre isso? Através de um trabalho de acrobacia. Ela vai pesquisando isso junto com os colegas. Então, cria uma harmonia no grupo, porque todos estão ali ao mesmo tempo trabalhando o mesmo objetivo, né? Que é um autoconhecimento e uma autoprodução. Conseguir desenvolver os movimentos acrobáticos e em conjunto. Olha que legal. Olha aqui, que situação muito positiva, né? Eu gosto muito de ver isso, porque a criança com tempo jovem, um adulto, isso é engraçado, porque se estabelece em todas essas faixas etárias, a reação parece que é sempre a mesma. A procura desse tipo desses movimentos, né, e a procura, eu digo, na tentativa e erro, né, sempre na tentativa e erro para conseguir conquistar isso daí, estabelece uma relação muito próxima das pessoas, né, e cria uma harmonia muito positiva no grupo, assim, é gostoso de trabalhar. O grupo ele fica envolvido de uma maneira que o cair, o rolar, o capotar passa a ser uma coisa descontraída, não é uma vergonha, muito pelo contrário. É uma prova de que está sendo, de que eu estou tentando fazer isso aqui, sabe? Então eu estou tentando executar. Então é uma prova isso, passa a ser uma prova. Não é mais uma vergonha você ter um tropeço e de repente sofrer uma queda. Não. É o contrário. Dentro de uma aula de acrobacia, quando você sofre um tropeço ou você sofre uma queda, é sinônimo de tentativa, de que você está trabalhando, que você vai conquistar, você está indo em busca de alguma coisa, né? Não é vergonhoso. Isso não é uma vergonha, muito pelo contrário, é um orgulho. Então é muito legal isso, porque a pessoa que pratica esses movimentos e tem total relação tranquila
com esses movimentos, ela leva isso para fora, para casa, entendeu? Leva para o seu ambiente do dia a dia e transforma isso numa situação mais tranquila, mais leve. Ela fica mais à vontade com o seu corpo numa situação cotidiana, né? Que não é o comum, né? Todo mundo vê aí que tem o que é mais engraçado. Tem aí um monte de programas em rede aberta que é a pessoa tropeçando, caindo, se machucando. Aí todo mundo kkk dando risada. E não é bem essa, é legal, é engraçado também. Só que dentro de uma aula é diferente. É diferente. Pode ser usado para comicidade também. Pode se levar a uma situação cômica, buscar essa parte, mas provocar o movimento, consciente, é diferente. Imagina você executar um movimento de maneira que quem está assistindo acha que você realmente está executando de maneira inesperada aquilo ali, mas é totalmente calculado. É totalmente estudado, treinado, praticado para executar aquele movimento, né? Então, olha a grandeza que é um trabalho acrobático, né? Olha até onde a exploração do corpo é interessante, como o domínio do corpo é grande quando você trabalha em acrobacia, né? Então, nós somos lá de baixo da criança, no engatinhar e ficando em pé, no molejar, até uma prática mais intensa e que simula uma tragédia, um tropeço, uma queda, uma situação que possa vir a machucar, só que está sendo provocada, treinada, executada com mínimos dos detalhes, consegue ser visto que todos os detalhes foram compreendidos, assim como eu citei lá atrás, de que um movimento correto, de elevação do braço, perna e tal, do gestual, esse também passa a ser um gestual muito bem executado, porque as pessoas que estão assistindo conseguiram entender o que você fez, o que você trabalhou e o que você executou, porque tem um começo, um meio e um fim, né? Bom, é isso. Eu queria bater um papinho com vocês sobre acrobacia, mais ou menos passar um pouco da minha ideia aonde é a grandeza do trabalho sobre acrobacia. Eu vou tentar publicar mais outros vídeos essa semana ainda, mais sobre acrobacia, que eu acho que é um tema gigantesco para se trabalhar e tem uma gama de coisas aí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sou o Rodrigo Bianchini, tá? O método M1, guarda aí na cabeça, M1 vai aparecer em todo lugar, hein? Tchau, obrigado.